Capítulo 12. Em certa ocasião, Jesus passava num dia de sábado através das searas. Os seus discípulos, que tinham fome, começaram a arrancar espigas e a comê-las. Ao verem isso, os fariseus disseram-lhe: "Aí estão os teus discípulos a fazer o que não é permitido ao sábado." Mas ele respondeu-lhes: "Não lestes o que Davi, quando sentiu fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da oferenda, que não lhe era permitido comer, nem aos que estavam com ele, mas unicamente aos sacerdotes? E nunca lestes na lei que ao sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa? Ora, eu digo-vos que aqui está quem é maior que o templo. E se compreendesseis o que significa, refiro a misericórdia ao sacrifício, não terias condenado estes que não têm culpa. O Filho do Homem até do sábado é Senhor." Dali, dirigiu-se à sinagoga e entrou. Encontrava-se lá um homem que tinha uma das mãos paralisada, e eles fizeram-lhe esta pergunta, a fim de o poderem acusar: "Será permitido curar ao sábado?" Mas ele perguntou-lhes: "Qual de vós, se tiver uma ovelha e ela cair ao sábado num fosso, não a vai agarrar e tirar de lá? Ora, um homem não vale muito mais do que uma ovelha. Por isso, é permitido praticar o bem ao sábado." Então disse ao homem: "Estende a tua mão." Ele estendeu-a e a mão tornou-se sã como a outra. Os fariseus, saindo dali, reuniram-se em conselho contra Jesus a fim de o matarem. Quando soube disso, Jesus afastou-se dali. Muitos seguiram-no e ele curou-os a todos, ordenando-lhes que o não dissessem a ninguém. Assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Isaías: "Aqui está o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se deleita. Derramarei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a minha vontade aos povos. Não discutirá nem bradará, e ninguém ouvirá nas praças a sua voz. Não há de quebrar a cana fendida, nem apagar a mecha que fumega, até conduzir a minha vontade à vitória. E no seu nome hão de esperar os povos." Trouxeram-lhe então um possesso cego e mudo. Jesus curou-o, de modo que o cego começou a falar e a ver. E a multidão admirava-se e dizia: "Não será este o filho de Davi?" Mas ao ouvir isto, os fariseus disseram: "Ele não expulsa os demônios senão por Beelzebu, chefe dos demônios." Conhecendo os seus pensamentos, Jesus respondeu-lhes:
Todo o reino dividido contra si mesmo fica devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como há de subsistir o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos discípulos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então chegou até vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa de um homem forte e apoderar-se dos seus haveres, sem primeiro o amarrar? Só então poderá saquear-lhe a casa. Quem não está comigo é contra mim, e quem não junta comigo desperdiça. Por isso vos digo, todo o pecado ou blasfémia será perdoado aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não lhes será perdoada. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, há de ser-lhe perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Ou admitis que a árvore é boa e o seu fruto será bom, ou admitis que a árvore é má e o seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar de coisas boas se sois maus? Porque a boca fala da abundância do coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Ora, eu digo-vos, de toda a palavra ociosa que os homens disserem, prestarão contas no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Intervieram então alguns doutores da lei e fariseus, que lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele respondeu-lhes: Geração má e adúltera, reclamam um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, a não ser o do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve no ventre do monstro marinho 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no seio da terra 3 dias e 3 noites. No dia do juízo, os habitantes de Nínive hão de levantar-se contra esta geração para a condenar, porque fizeram penitência quando ouviram a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul há de levantar-se contra esta geração para a condenar, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito maligno sai de um homem, vagueia por sítios áridos em busca de repouso e não o encontra. Diz então: voltarei para minha casa de onde saí.
e ao chegar, encontra-a livre, varrida e arrumada. Vai, toma outros 7 espíritos piores do que ela e entrando nesta instala-se nela, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração má. Estava ele ainda a falar à multidão, quando apareceram sua mãe e seus irmãos, e do lado de fora procuravam falar-lhe. Disse-lhes alguém: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus respondeu ao que lhe falaram: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E indicando com a mão os discípulos, acrescentou: aí estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que fizer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe.